Concurso da Receita Federal ou concurso do TCU? Isso dá, afinal de contas, para um concurso da área fiscal ou para um concurso da área de controle? Vamos falar sobre isso, porque essa é uma dúvida super recorrente. Muita gente entra na minha mentoria com essa dúvida. Vamos falar sobre isso. Deixa o joinha no vídeo, se inscreva no canal. E se você também quiser entrar na minha mentoria individual, o WhatsApp da minha equipe está aqui na descrição do vídeo. Só clicar, mandar uma mensagem e perguntar lá como é que funciona, tá bom? Mas vamos lá, então. Olha só, por que eu vou falar sobre isso? Porque é o seguinte, se você é uma pessoa que não é formada em direito, tá? Não é formada em direito. E está naquela posição que, caramba, eu estou buscando um concurso público, mas eu não me contento com certas remunerações para fazer sentido para mim. Eu realmente preciso de um concurso que vai me pagar ali 20 mil reais por mês, 25 mil, que, sei lá, até da carreira eu vou ganhar mais de 30 mil reais por mês. Tem muita gente que já está nessa situação. Às vezes você já é servidor público, já ganha ali seus 10 mil por mês, já ganha seus 8, não sei o que e tal. E talvez para você, caramba, não, eu quero mirar numa coisa que realmente vai mudar meu padrão de vida, vai me dar muita tranquilidade, eu vou estar num cargo que eu vou ser autoridade, eu vou ter muita autonomia para trabalhar e tudo mais. Fora o status, não dá para negar que esses cargos têm um status interessante. Então, assim, para quem é formado em direito, claro, tem todas as carreiras jurídicas que vocês conhecem, né? Magistratura, promotoria, não sei o quê. Para quem não é formado em direito, realmente nós temos essas outras opções. Basicamente, as principais realmente são as opções da área de controle da área fiscal. Fora isso, você tem alguns outros concursos que vão ter remunerações desse nível, mas são concursos mais isolados. Tem o Banco Central aqui, tem a CVM, tem a Secretaria do Tesouro Nacional, tem não sei o quê. Só que esses concursos eles acontecem pontualmente, cada um deles tem um conteúdo muito diferente a ser estudado. Né? Quando você pensa em área fiscal e área de controle, aí você já está falando de duas áreas que têm um volume muito grande de concursos cada uma, e que o conteúdo estudado vai estar presente na maioria dos concursos. Você estudou bem para um concurso fiscal, você está se preparando para vários outros. Estudou bem para um concurso da área de controle, você está se preparando para vários outros. Então, eles têm essa característica, né? Vamos lá. Algumas coisas, então, que eu procuro trazer para as pessoas, para os meus alunos, né, para ajudar nessa reflexão, ajudar nessa tomada de decisão, tá? Porque uma coisa que eu acho que não vale a pena é você querer estudar para valer todo o conteúdo da área fiscal e todo o conteúdo da área de controle em paralelo, tá? Aí você vai ficar doido. Tem muita coisa em comum? Tem, mas tem muita coisa diferente também. Muita coisa que é muito relevante em uma área, muita coisa que é muito relevante na outra. E aí eu acho que fica realmente muito complexo, tá? Muito complexo. Eu conheço pessoas que começaram estudando para a área fiscal e acabaram passando no concurso da área de controle. Mas o que aconteceu? Geralmente são pessoas que estudaram muito para a área fiscal, ficaram muito boas na preparação para a área fiscal, só que eventualmente não conseguiram boas oportunidades ali, viram oportunidades na área de controle e aí fizeram a migração. Aí essa migração ela não é tão demorada, tá? Dá para você fazer uma migração dessa numa reta final de um TCU, por exemplo. Está estudando para receita, você vai lá, faz a migração na reta final. Por exemplo, teve um aluno meu que fez o contrário. Ele vinha estudando para o TCU, ele até fez o último concurso do TCU, ele não tinha passado, só que ele já estava avançando, estava evoluindo bem, entrou na minha mentoria e para estudar para a Receita Federal. Né? E aí nós fizemos exatamente isso. E aí a migração dele do TCU para a Receita Federal não foi tão traumática assim, não foi tão complicada. Fizemos isso e hoje ele está aí, já está nomeado, inclusive já é auditor da Receita Federal. Bacana, né? Mas vamos lá. O que acontece, pessoal? Uma primeira coisa que eu acho que tem que ser levada em consideração é volume de concursos, tá? A área fiscal tem um volume maior de concursos do que a área de controle. As duas têm muito concurso, mas a área fiscal tem mais. Por quê? Porque, vamos pensar assim, só concursos que pagam mais do que 15, 20 mil reais por mês. Na área fiscal, você vai ter aí pelo menos uns 150 concursos, tá? Como assim 150 concursos? Você tem Receita Federal, você tem 27 unidades da federação, todas elas aí com fiscos aí pagando nesse nível de remuneração para cima. Você tem 27 capitais, todas elas também com remunerações desse nível. E, além disso, você tem aí, tranquilamente, umas 100 cidades médias no Brasil, tá? Que tem remunerações desse nível. Estou falando o quê? Campinas, em São Paulo, Londrina, Maringá, né? Joinville, Mossoró, Petrolina, e por aí vai. Tem muitas cidades médias no Brasil que têm remunerações aí desse nível para a área fiscal, né? A área de controle tem ali, talvez, os seus... Quanto que a gente pode pensar? Talvez uns 50 concursos, pelo menos, desse nível. Por quê? Veja, eu falei 150 na área fiscal, né? Na área de controle ainda é muito concurso, pelo menos uns 50, mas é menos.
né, comparativamente, a área fiscal tem mais. É isso que eu quis dizer, enfim, me embaralhando com as coisas aqui. Porque na área de controle, o que você tem? Você tem o TCU, você tem os tribunais de contas dos estados, você tem 5 estados que têm tribunais de contas dos municípios, né? Quais são os 5? Eu não lembro dos 5. Eu sei que é Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e tem o último aí, quem lembrar, coloca aqui nos comentários, tá? Eu sei que a Constituição veda a criação de novos, né? Mas esses aí existem. Controladorias. A gente também tem as controladorias. Então, além desses tribunais de contas que eu acabei de citar, a gente tem Controladoria Geral da União, temos controladorias em vários estados e temos controladorias também em vários municípios, né? O caso, por exemplo, do município de São Paulo e do município de Niterói, ambos vão fazer concurso aí no curto prazo, né? Nessa área de controle. Então, a gente acaba que tem aí, sim, 50, pelo menos, concursos bons da área de controle, né? E aí, o que acontece? A gente fica numa situação, então, que, a área fiscal tem uma quantidade um pouco maior de concursos do que a área de controle, né? Agora, por outro lado, a área de controle geralmente tem benefícios melhores do que a área fiscal. Por que eu estou falando de benefícios? Vou dar um exemplo que talvez seja o mais importante de todos, que é recesso do final do ano, né? Comparando rapidamente, por exemplo, a Receita Federal com o TCU, no TCU você tem, além dos seus 30 dias de férias, você tem 30 dias de recesso no final do ano, tá? Mais ou menos ali do meio de dezembro até o meio de janeiro, beleza? Então dá 60 dias aí, ó, para você fazer o que você quiser, certo? E ganhando bem, que é bom, né? Agora, porque tirar férias liso é triste, né, pessoal? Mas tirar férias com uma grana no bolso é outra história, né? Agora, quando você olha para a área fiscal, os benefícios geralmente não são assim. Porque a área fiscal, ela está no Poder Executivo. E para quem já conhece um pouco do mundo dos concursos, vocês sabem que o Poder Executivo é o primo pobre dos poderes, né? Você compara Executivo, Legislativo, Judiciário, qual é o primo pobre? É o Executivo. Então, assim, no Executivo as coisas são mais amarradinhas, né? Você não tem um negócio desse. A Receita Federal mesmo, como é que a gente fazia quando eu estava lá? A gente tirava, no final do ano, metade do pessoal tirava a semana do Natal, metade do pessoal tirava a semana do Ano Novo. Só que tinha que compensar. Aqui, não era igual no TCU, que não, você sai os 30 dias, é isso mesmo, e fica por isso. No caso da Receita, você tinha que compensar aquela uma semana que você tinha tirado, tá? Então não é a mesma coisa, os benefícios tendem a ser melhores, sim, na área de controle do que na área fiscal. Isso é só para ilustrar um exemplo, mas em regra os benefícios da área de controle são melhores, tá? Outra coisa, o que eu costumo, né, trazer, porque esses pontos são pontos mais perfumaria e tal, vamos tentar entrar em umas coisas um pouquinho mais relevantes. Quem você pretende fiscalizar? Isso é um ponto e eu acho que é importante, assim, quando a gente fala de concurso fiscal, concurso da área de controle, esses aí são concursos que você provavelmente vai se aposentar. Você vai ficar 20 anos, sei lá, 30 anos, se brincar, fazendo aquilo ali, que lá vai ser a sua vida, uma vez que você passar. Então, assim, é importante levar em consideração o trabalho a ser desempenhado. Se você se identifica mais com um trabalho ou com outro trabalho. Porque não estamos falando de um concurso escada que você vai fazer para depois brigar por outro. Provavelmente você vai querer aposentar do mundo dos concursos depois que você passar ou para fiscal ou para área de controle. Então é melhor que você veja algo que realmente você se identifica com a missão do órgão. E aí eu sempre simplifico, né, pensando, poxa, se você estiver na área fiscal, o seu trabalho é fiscalizar as pessoas físicas e pessoas jurídicas e basicamente recolher dinheiro dessas pessoas e entregar na mão do governo, certo? Esse é o papel. Tira o dinheiro das pessoas, leva o dinheiro para o governo. Papel do fiscal da área de controle, ele já vai estar olhando para o outro lado. Ele vai estar olhando como que o governo e as entidades que utilizam dinheiro público, né, estão fazendo uso daqueles recursos. Então, a fiscalização é sobre essas autoridades. E eu me lembro, por exemplo, teve uma aluna que entrou na mentoria recentemente, que ela, no que a gente falou sobre isso, ela já se decidiu. Ela já pensou, não, peraí, se é isso aí, eu prefiro fiscalizar pessoas e empresas do que fiscalizar governo. Eu acho que deve ser muito... Ela se sente muito desconfortável com a ideia de fiscalizar sempre governos, autoridades, enfim, não sei o que e tal.
enfim, são visões, né? E no caso dela, ela realmente, isso foi uma coisa que mexeu bastante com ela. Eu nunca tinha visto alguém se preocupar tanto com esse ponto, mas de fato ela ficou bem preocupada com esse ponto e achou, não, eu prefiro fiscalizar pessoas, empresas e tal. Mas agora, outra coisa, tá? Poxa, se você chegou até aqui, 10 minutos de vídeo, você ainda não se decidiu, você ainda não tem muita clareza, afinal de contas, para qual que eu estudo e tal. Uma coisa que eu acho que você precisa fazer também, levar em consideração, que pode te ajudar, está ajudando uma aluna que entrou na mentoria recentemente aí, é você olhar, é você, assim, sentir o gosto das matérias de cada área. Porque quando você começa a estudar as matérias, acontece com muita gente de você se identificar rapidamente com uma das áreas, sabe? Às vezes a pessoa estuda direito tributário. Eu, por exemplo, eu nunca tinha tido contato com direito tributário. Durante toda a minha formação, ensino médio, faculdade, não sei o que, eu tinha tido contato com direito tributário. Mas é na hora que você senta e estuda ali o direito tributário, né, você vê, caramba, gostei desse negócio aqui. Eu gostava pra caramba de estudar direito tributário. Né? Eu via, caramba, era realmente algo que eu gostava de fazer. O que eu não gostava de estudar era comércio internacional, mas eu gostava muito do direito tributário, tá? E então, assim, eu comecei a me identificar bastante com a área fiscal quando eu comecei a entrar em contato com as matérias da área fiscal, tá? Da mesma forma, você pode pensar em se familiarizar um pouco com algumas matérias da área de controle, como, por exemplo, controle externo, né? Controle externo, contabilidade pública, né? São assuntos que talvez seja muito interessante você começar a se familiarizar. E licitações é super importante na área de controle, né? Então, o que que eu fiz recentemente com uma aluna que estava muito indecisa aí na área de controle? A gente montou um plano inicial de estudos só por um mês, tá? Só por um mês, onde a gente colocou ali algumas matérias para ela ir girando, sendo que dessas matérias nós colocamos algumas que são comuns às duas áreas. Tem várias matérias comuns às duas áreas, tá? Sei lá, direito constitucional, direito administrativo, português, economia, né? E por aí vai, a própria parte de tecnologia da informação, tem um monte de coisa que é comum às duas áreas, tá? E, além de alguns conteúdos comuns às duas áreas, a gente colocou um pouquinho de conteúdo mais voltado para a área fiscal, como é o caso do direito tributário, e um pouquinho de conteúdo mais voltado para a área de controle, como é o caso do controle externo. Para quê? Para que ela sentisse um pouquinho dessas matérias e, com isso, no decorrer desse um mês, a gente continuar conversando, percebendo ali as impressões dela em relação àqueles conteúdos, aproveitar para aprender um pouco mais sobre como é efetivamente o trabalho de um auditor fiscal, de um auditor da área de controle, com um pouquinho mais de profundidade, e nisso tomar uma boa decisão, tá? Tomar uma decisão muito mais informada. Mas eu acho que isso tem que ser assim, ó. Veja, um mês, tá? Um mês. Não é ficar levando, tentar levar os dois ao mesmo tempo, não, porque aí eu acho que você, na verdade, alonga demasiadamente a sua preparação e dificilmente você vai ficar realmente bom, competitivo nas duas áreas. Você tem chance de ficar mais ou menos nos dois, e aí quem fica mais ou menos nos dois não passa em nada, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que é algo que vale a pena você considerar, especialmente se você está mais aí em dúvida. Em relação aos concursos que estão por vir, caramba, às vezes esse é uma área, é algo que eu vou olhar, vou tentar ver, pô, não, mas espera aí, quais são os concursos fiscais, quais são os da área de controle que estão para acontecer? Eu não sei se isso é um bom critério, tá? Porque você vai ter tanto concursos, você vai ter vários concursos fiscais aí, em todas as regiões do país aí, ao longo dos próximos 1, 2 anos, tá? E a mesma coisa na área de controle. Então, não vejo muito por que você tentar escolher com base nisso exatamente, a menos que você tenha uma restrição geográfica enorme. Você é aquela pessoa que não. Eu não posso sair, sei lá, eu não posso sair do estado de Minas Gerais. Tá? Eu não posso sair, eu não posso sair de Belo Horizonte. Vamos pensar assim, eu não posso sair de Belo Horizonte. Não posso, não posso, não posso. E, pô, acabou de ter Cefaz de Minas e acabou de ter o ISS de Belo Horizonte. Então, assim, fiscal, não vai rolar mais. Né? O que pode rolar, talvez, seja o TCE de Minas aí no médio prazo. Então,
Não tem jeito, vou ter que estudar para a área de controle. Mas se você tem um pouquinho mais de flexibilidade geográfica, provavelmente você vai encontrar bons concursos, tanto da área fiscal como da área de controle, num horizonte aí de 1 ano, de 2 anos, enfim, você vai encontrar bons concursos aí dessas duas áreas. Tá? Então eu não vejo muito por que levar isso em consideração, mas deixo aí para você pensar um pouco melhor. É isso que eu queria trazer para vocês. Se for do interesse de vocês conhecerem mais sobre a minha mentoria, virem estudar comigo, vai ser um prazer receber vocês aqui. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem para a minha equipe. O WhatsApp da minha equipe está aqui na descrição do vídeo. A minha mentoria é 100% individual. Então, essa conversa que nós estamos começando aqui, a gente vai terminar ela com muito mais detalhes, já conhecendo a sua situação particular, quando a gente tiver a nossa primeira reunião já da mentoria. Tá joia? E na hora que a gente for elaborar um plano de estudos, a gente vai elaborar um plano de estudos individualizado, com foco no que eu realmente aprender sobre você, nos objetivos que você tiver e que ficar claro após o nosso debate. É isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço, valeu, até mais.